Olá, como é que você está? Tudo bem com você? Você está na Inteira de quê? Um canal de capacitação e conhecimento, onde nós abordamos temas importantes sobre a dependência química. Aqui você vai ouvir falar de tratamento, de prevenção, programa de prevenção de recaída e também de abordagens terapêuticas sobre saúde mental, emocional, treinamento de habilidades, ou seja, um pacote completo sobre a dependência química. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Augusto Matos. Você está na Intera de quê? Crescendo com você. Vamos a mais um vídeo? No vídeo de hoje nós vamos fazer a conceituação da dependência química, conhecer um pouco dos critérios diagnósticos e o que, de fato, esses critérios diz sobre o desenvolvimento desta doença. A dependência química, nós podemos dizer que ela é um transtorno crônico e recorrente, caracterizado pelo uso compulsivo de substâncias ativas. Então, por que nós tratamos ela como transtorno, né, como uma doença? Como a gente pode entender essa diferenciação? A diferença é que a doença, no termo médico, nós conseguimos achar a raiz, a causa, e tratar diretamente na raiz do problema. Então, quando uma pessoa chega com uma dor, é feito exames laboratoriais, outros tipos de exames, e nós conseguimos chegar à causa da doença, o que está causando, e podemos fazer, então, as intervenções médicas corretas. No caso da dependência química, tratada como transtorno, é que ela não tem apenas uma raiz, e essa raiz, ela é praticamente identificável, porque ela depende de vários fatores, ela é multifatorial. Ela depende de fator A, fator B, mais C, que vai desenvolver a dependência química, e não é fatores padronizados nos indivíduos. Então, nós temos, por exemplo, a dependência química com fatores biopsicossociais, biológicos, psicológicos e sociológicos, que eles vão interagir entre si ao decorrer da vida do indivíduo, que daí o indivíduo, então, vai desenvolver essa compulsão por essa substância. Por isso que, tecnicamente, ela está tratada como um transtorno crônico. Por que crônico? Né? Porque ela é definida como incurável, ela não existe cura, não existe uma medicação que se cura, não existe uma intervenção que se cura. Assim como outras doenças crônicas, como, por exemplo, a pressão alta ou a diabetes, a dependência química ela precisa de tratamento contínuo para poder ficar estacionada ou sob controle. Uma vez a dependência química desenvolvida, ela não tem mais cura, ela vai precisar de tratamento contínuo, e aí também envolve aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos, para que não haja uma recaída e um retorno aos padrões iniciais totalmente destrutivos e disfuncionais de uso. Então, a outra característica que vai embasar a dependência química, ou que nós vamos conceituar a dependência química, são as consequências negativas vivenciadas pelo usuário, e apesar dessas consequências negativas em várias esferas da sua vida, ele não consegue ter o controle do seu uso, ou seja, conforme a doença vai progredindo, conforme o uso vai progredindo, vai se tornando cada vez maior, cada vez mais recorrente, os problemas associados ao uso também eles vão se tornando cada vez maiores, cada vez mais recorrentes, até ele perder por completo o controle da sua vida. Nos dois grandes manuais diagnósticos que nós temos sobre saúde no mundo, um DSM-5 e o outro CID, Classificação Internacional de Doenças, que já está na sua 11ª edição, eles vão trazer conceitos um pouco diferentes, mas que têm a mesma raiz. Então, por exemplo, no DSM-5 ele vai trabalhar com TUS, que é o transtorno por uso de substância, ou os transtornos recorrentes pelo uso e abuso dessas substâncias psicoativas, e no CID-11 ele vai trabalhar com a síndrome da dependência química. E cada um deles vai trazer no seu caderno, vai trazer no seu manual, nos seus escritos, como diagnosticar essa dependência química e o desenvolvimento dela, algo que nós vamos falar daqui a pouquinho. A dependência química, ela é considerada multifatorial, como já foi falado, porque ela vai envolver 3 aspectos, 4 para ser mais exato. Ela é biopsicossocial, ou seja, os componentes biológicos referente
as alterações no sistema nervoso, no não fisiológico do indivíduo, né, como algumas substâncias vão trabalhar em outros organismos, como o álcool, por exemplo, que não é só uma alteração neurobiológica, mas também envolve outros órgãos do indivíduo que vão sofrer adaptação, que vão sofrer a mutação pelo uso, e aí traz contigo componentes biológicos e também componentes sociais. Então, essas alterações no indivíduo, somada com a espiritual, que é o egocentrismo desse indivíduo, né? Ele passa de viver parâmetros morais daquilo que é aceitável e passa a viver de uma vida completamente destrutiva, isso vai refletir muito profundamente, causar alterações no funcionamento do seu sistema nervoso, do seu cérebro, né? Isso daí vai impactar também os processos cognitivos do indivíduo, o que vai mudar os seus padrões de comportamento, cada vez mais impulsivo, cada vez mais compulsivo, cada vez mais em detrimento ao uso, o uso vai aumentando, ele vai abandonando outras áreas da vida em detrimento ao uso, e com isso também ele vai quebrando vínculos interpessoais. Então, como fôssemos conceituar a dependência química, esse seria o conceito-chave, que nós tratamos a dependência química como aspecto biopsicossocial e espiritual, como um transtorno, uma doença progressiva, incurável e fatal. E aí, como que essa dependência química ela se desenvolve? A primeira evidência que a gente tem é a tolerância que o organismo tem, a neuroadaptação que o organismo sofre, que o sistema nervoso central sofre com o uso da substância ou com a substância fazendo parte agora do organismo do indivíduo. Então, ele vai experimentar uma tolerância aumentada, né? E com isso, ele tem necessidades de quantidades cada vez maiores, em um espaço de tempo cada vez menor, para poder alcançar o mesmo prazer, né? Então, como que eu posso entender a tolerância? Como alguém que tem uma doença crônica, como pressão alta, por exemplo, e esse indivíduo precisa fazer algo, uso de medicamento diário para poder controlar a pressão, e com o passar do tempo, o organismo, o corpo, se adapta à medicação, fazendo com que o indivíduo ele aumente a dosagem daquela medicação para que surja, então, o efeito desejado com a medicação. Quando nós falamos de tolerância ao transtorno por uso de substância, ele acontece exatamente desse jeito. O indivíduo, ele usa aquela dose durante algum tempo, o corpo se acostuma, é necessário que ele aumente a dose para alcançar o mesmo pico de prazer, o corpo se acostuma e ele está sempre aumentando a dose e diminuindo o intervalo de tempo de uso de acordo com a substância para poder manter aquele quadro de euforia, de prazer, de excitação, ou para tirar algum sentimento ruim. Então, a tolerância aumentada, a tolerância do organismo em relação à substância, é uma evidência, um critério diagnóstico para a gente poder entender a dependência química. Um outro critério diagnóstico muito interessante é a síndrome da abstinência, a questão da síndrome de abstinência, que é a presença de sintomas físicos ou psicológicos que o indivíduo sente quando ele reduz ou ele para de usar, ou ele fica um intervalo muito tempo sem uso, né? Então, o que seria a abstinência? Seria sinais, reações que o corpo ele sente, isso daí em várias esferas, não é só no biológico, o biológico ele vai passar para o psicológico, ele vai sentir os efeitos disso no seu corpo, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar estressado, ele vai ficar irritado, a irritabilidade vai aumentar, né? Ele vai ter comportamentos impulsivos, compulsivos, em detrimento ao uso, ele vai ter aquela obsessão na cabeça de como conseguir o dinheiro para usar, o que fazer para obter, aonde usar, né? Como se recuperar do uso. Então, esses tipos de pensamento fazem parte da síndrome de abstinência, que daí já está se caracterizando a falta do organismo e a dependência química está em progressão. Então, a síndrome de abstinência é também diagnóstico, um dos sintomas mais fortes de que esse indivíduo ele está dependente daquela substância, da interação do corpo com aquela substância. A gente pode ver essa síndrome de abstinência manifesta muito, por exemplo, em usuários de nicotina, né? Pessoas que fazem uso de cigarro, que fazem uso da nicotina. A nicotina, ela tem um alto índice
viciante, né? E a pessoa, quando ela experimenta um período muito longo, sem fazer o uso, sem ingerir, sem inserir, né, no seu corpo a nicotina, ela experimenta quadros de ansiedade, nervosismo, irritabilidade, depressão, né? O pensamento fica intrusivo e recorrente, a obsessão, poder fazer o uso, e é muito comum, por exemplo, no usuário de nicotina, quando ele usa a nicotina, que ele fuma, ele dá aquela tragada, ele sinta relaxamento, isso nada mais é do que a redução dos efeitos de abstinência. Então, essa síndrome de abstinência, ela pode ser bem encontrada, bem manifesta, bem observada em indivíduos que fazem uso da nicotina, por exemplo. A gente tem a fissura, né, que é esse desejo intenso e compulsivo do uso, né? Então, se a gente pensar no indivíduo que faz uso, por exemplo, da nicotina, do álcool, né, ele dá um pico de fissura, ele dá um pico de desejo, o organismo está pedindo essa substância tão alto, né, que ele tem impulso, a urgência de usar, né, a ânsia de usar, muitas das vezes é até incontrolável. Esse é um dos problemas decorrentes da dependência química, que faz com que o indivíduo tome decisões incorretas, tenha atitudes incorretas, prejudiciais a ele e à família, como, por exemplo, pegar coisas da casa, vender, gastar o dinheiro, usar em locais e horários inapropriados, né, como pessoas que usam no trabalho, usam no serviço, e aí começam os problemas sociais desse desejo intenso. Geralmente, na fissura, a pessoa não tem muito controle, a menos que adquira habilidade para lidar com isso, e estudos revelam que o pico da fissura, o pico agudo da fissura, ele vai durar de 15 a 30 minutos, não mais que isso, né? Mas é um desejo muito forte, que aí ocorre um monte de situações no psicológico, que são transtornadas no emocional e também no comportamento do indivíduo. E aí, com isso, causa, então, a perda de controle, né? O que é essa perda de controle? É a incapacidade que o indivíduo tem de reduzir e controlar o uso, mesmo tentando várias vezes, né? Então, vem a síndrome de abstinência, com a síndrome de abstinência vem a fissura, com a fissura ele acaba tomando uma decisão isolada, com um comportamento descontrolado, e acaba fazendo uso pela incapacidade que ele tem de controlar o seu uso. Então, já é uma evidência clara de abuso de substância, de dependência química, de que esse indivíduo precisa de intervenção clínica e precisa de ajuda. Dentro da perda de controle, tem episódios recorrentes de promessas a si mesmo que o indivíduo faz. Essa semana eu não vou usar, essa semana eu vou reduzir, né? E ele acaba perdendo para ele mesmo, não tendo a capacidade de manter, né, essa que ele fez para ele mesmo, não tendo a capacidade de reduzir esse uso, e aí a gente, então, classifica isso como essa perda de controle da própria vida sobre o uso de substância. E aí vem aquelas evidências tão claras que o uso é perpetuado, o uso é continuado, apesar dos prejuízos recorrentes que ele tem. Então, existe uma persistência no consumo, mesmo diante de problemas físicos, emocionais e sociais causados pela substância. Lembrando que nós estamos falando que a dependência química, ela é biopsicossocial, lógico, que ela vai afetar não só o corpo, a mente, a emoção do indivíduo, né, também o seu ciclo de convivência nas mais diversas linhas, né, nas mais diversas ações que ele tem, seja estudantil, seja no trabalho, seja na família, na sociedade em que ele está inserido, os problemas eles vão começar a surgir. Isso é inevitável para um dependente químico. E com isso, com esses problemas surgindo, ocorre então o abandono de atividades de recreação sociais e também atividades de responsabilidade. A vida começa a girar em torno do uso. Então, atividades de relacionamento, de interesses, como, por exemplo, estudo, como, por exemplo, crescimento profissional, manter um bom trabalho, né? Tudo isso é abandonado em detrimento ao uso. O indivíduo não tem mais tempo para socializar, para crescer, para se profissionalizar, para trabalhar. Agora, sua vida está gerando em torno da substância. Isso é um diagnóstico que a gente vê muito recorrente na vida do dependente químico. E aí tudo isso vai causar, no final de tudo, o isolamento social, né? Então ele vai se afastar da família, dos amigos, abandono de atividade social, profissional, acadêmica,
de lazer, ele agora passa a vivenciar a droga. Muitas vezes ele começa a fazer uso numa roda de amigos e termina solitariamente, né? Esse isolamento é uma característica da dependência, porque o grau de dependência, ele chega no pico tão elevado que o indivíduo tem dificuldade até mesmo de ter a substância e dividir com o outro. Então, o egocentrismo, o egoísmo, vai tomando conta, né, do indivíduo, e aí é só para ele, é só dele, e não tem mais a interação dos outros, ele vive em pró de conseguir usar e se recuperar a substância. Então, para a gente poder encerrar, eu fiz uma frase que a gente vai caracterizar de uma forma correta. Como que a gente pode dizer que é a dependência química? O que ela é? Então, nós podemos afirmar que a dependência química, ela é um fenômeno que compreende o ser em todas as suas estruturas, sendo biopsicossocial e espiritual, sendo ela progressiva, incurável, fatal e que mata desmoralizando, isso sem tratamento. Com o tratamento tem cura? Não. Tem o estacionamento que a gente fala, né? A gente deixa a doença estacionada, quietinha, entra em recuperação, revê valores de vida, cria habilidades para lidar com situações, para que não volte de novo a compulsão do uso e nem desenvolva a compulsão mais em nenhum campo da nossa vida. Legal? Isso foi o nosso estudo de hoje, a nossa conceituação de hoje, o que é a dependência química. Curta aí, compartilha, mande para aquele que quer estudar, que quer aprender. Tamo junto, até o próximo vídeo.